propostas de pagamento por serviços ambientais enfrentam desafios políticos e econômicos para se transformar em realidade. Essa é a conclusão a que chegaram especialistas que discutiram o tema em seminário da Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, no último dia 17 de março. A ideia é pagar a quem desenvolve uma atividade diretamente ligada à preservação ambiental. Só na Câmara tramitam cerca de 20 projetos de lei sobre o assunto, propostas tanto por parlamentares, ambientalistas, quanto por ruralistas. Para debater o assunto, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê esse problema? Primeiro, como uma extraordinária oportunidade. Veja só, meu caro Tarcísio, amigos da nossa TV Câmara, nós temos no Brasil uma legislação bastante completa sobre a questão ambiental. Mas ela, no geral, essa legislação, ela é determinante no que diz respeito a responsabilidades e punições. Mas ela é pouco estimuladora dos bons comportamentos. Reconhecer esses serviços de preservação da natureza, de preservação da produção de água, de proteção à biodiversidade e caracterizar isso como algo que é um serviço prestado e que deve ser reconhecido e remunerado pela sociedade é o objetivo do pagamento por serviços ambientais. Um projeto de lei, há vários, mas há um principal, foi de iniciativa do deputado Anselmo de Jesus. E coube a mim relatá-lo agora na Comissão de Finanças e Tributação. Eu apresentei o relatório, que na prática é um substitutivo, e fiz isso com a ajuda de muitas entidades e de muitas personalidades. E quero destacar na figura do deputado Zequinha Sarney, que aqui está, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista, que nós integramos aqui na Câmara, que presidiu a Comissão de Meio Ambiente e que, junto comigo, tratou desse tema e fomos, inclusive, aprofundando o diálogo com o Executivo sobre isso. Então, o projeto que agora nós colocamos como momento seguinte nesse debate, que passou por um trabalho que envolveu muita gente, né, Zequinha? Por exemplo, acho que eu devo mencionar o deputado Jorge Cury, que foi um partícipe disso, quando esse projeto passou lá na Comissão da Agricultura. Então, ele está maduro, ele está preparado e hoje nós temos uma proposta consolidada. Não é a perfeição, deve ser sempre aprimorada, mas uma proposta básica de pagamento por serviços ambientais e queremos fazer o debate e que a Câmara rapidamente possa deliberar sobre isso. Deputado Sarney Filho, o Brasil é o país dos contrastes. São Paulo agora está ameaçado até de racionamento por falta d'água, né? Enquanto isso, o país, lá na Amazônia, tem 12% da água líquida do mundo, né? E nesse momento está debaixo d'água, né? A histórica cheia do Rio Madeira. Mas bem, primeiro é preciso que a gente contextualize os serviços ambientais. Durante muito tempo, a sustentabilidade no que diz respeito à manutenção dos nossos serviços ecossistêmicos, ela se dava por lei, por comando e controle. Ou seja, proibido desmatar. Só pode desmatar 10%, só pode matar 20%. Desmatou aqui, leva uma multa. Isso teve seu papel e ainda tem. Mas não é só isso o suficiente. É preciso que se dê condições de que a floresta em pé, por exemplo, ela seja mais valorosa do que ela derrubada, servindo a madeira para vender depois a terra como pasto. Então essa é a grande questão. Nós estamos numa transição. Agora mesmo, ontem, ficou-se sabendo detalhes do novo relatório do IPCC. Não é nenhuma surpresa, não é, Arnaldo, para a gente que vem acompanhando isso. E quero destacar aqui, aproveitando também a grande atuação do deputado Arnaldo Jardim em diversos temas ligados à sustentabilidade. Ele que foi o relator, o autor da lei moderna que nós temos sobre destinação de resíduos sólidos,
que é uma verdadeira revolução. Nós participamos dessa discussão, foi uma lei assinada por ele, mas cuja a sociedade civil também participou, cujos empresários participaram, os ambientalistas, então foi muito importante. Mas voltando ao nosso assunto principal, agora nós estamos vivendo um momento importante de transição. O IPCC, o último relatório, ele nos diz que aquilo que a gente já sabia, que as mudanças no clima, elas já são uma realidade no mundo. Isso que está acontecendo no Brasil é a expressão dessas mudanças climáticas. Nós estamos tendo enchentes grandes, secas prolongadas, e isso tudo já vinha sendo previsto nos relatórios anteriores. Apenas é uma realidade que agora já não se discute mais. Então, o que nós temos que fazer hoje? Agir sobre duas vertentes. A vertente de manter os serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos, que ainda estão aí atuantes, como a Amazônia, por exemplo, e também, ao lado disso, já ir buscando adaptar-se a essas mudanças. Adaptar-se a essas mudanças como? Adaptar-se nas áreas urbanas com prevenção de tragédias, desmoronamentos, enchentes, na área agrícola com novas pesquisas. Hoje já não cabe mais, e nós do Partido Verde fomos até acusados injustamente de sermos contra a transgenia. Nós fomos contra, no caso, a liberação de uma ilegalidade que era a soja da Monsanto, a soja transgênica da Monsanto, a Roundup, que naquela época já estava contrabandeada para o Brasil. Mas hoje, pelo menos eu e uma grande parte dos ambientalistas acredita que é importante, sim, a ciência, porque nós temos que fazer a adaptação dessas espécies a uma nova realidade climática. E a ciência que vai nos dar esse caminho. É lógico, é evidente que mantendo o princípio da precaução, coisa que está se negligenciando. Mas, voltando também aos serviços ambientais, essa nova realidade impõe novas posturas. E uma dessas posturas é seguramente você valorar o bem ambiental. Nós estamos vendo São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo? É uma crise ambiental. Qual é a bacia e qual o bioma que serve a água de São Paulo e Rio de Janeiro? É a Mata Atlântica, que hoje só existe 7%. Então, na hora em que a Mata Atlântica ela é degradada, as bacias são degradadas, os rios são degradados e a água, que o consumo humano é o principal, ela deixa de existir, como está acontecendo em crises no dia de hoje. Então, tudo isso nos leva à certeza de que manter a nossa biodiversidade pelo pagamento de serviços ambientais é importante e é uma vertente muito grande hoje na luta contra a degradação ambiental. Por isso é importante essa lei, que já está com o substitutivo pronto. É importante que o governo, nós agora, eu acho que basicamente dependemos do sinal verde do Executivo. Porque no Legislativo eu acho que as coisas já estão bastante serenadas e acertadas. Com o aval do Executivo, aí sim, nós vamos ter a possibilidade de termos uma lei moderna, importante, e implementarmos essa lei. Não só termos a lei, mas implementarmos essa lei em benefício das futuras gerações. Deputado Arnaldo Jardim, o Brasil é um país continental, não é? Com 7,5 milhões de quilômetros quadrados, áreas geográficas diferentes, né? Cada região tem as suas características próprias, né? O que o país deve fazer para proteger seus mananciais? Uma geografia abençoada, não é mesmo? É verdade. Porque você falou de extremos. Nós temos agora escassez de água em algumas regiões, nós temos cheias. Você lembrou, Zequinha, da cheia do Rio Madeira, histórica. Mas nós não temos geleira. Tem países que ficam debaixo de neve metade do ano, ou a Sibéria, que fica o tempo todo. Nós temos outros países que têm áreas desérticas enormes. Nós temos ocorrência aqui a colar de alguma coisa de desertificação, mas também são localizadas. Nós temos uma reserva de água potável, que você se referiu, superficial na Amazônica, e nós temos o aquífero Guarani, que é uma reserva fantástica, subterrânea, que está aí. Portanto, isso tudo dá ao Brasil, e isso nos entusiasma, e isso nós temos discutido muito,
com o Zequinha em todas as instâncias, o Brasil tem que ser a potência verde do mundo. Num momento que nós estamos falando que as mudanças climáticas virão com esse impacto, nós precisamos lançar as bases de uma nova economia, a chamada economia verde, outros chamam de economia de baixo carbono. Como é que é isso? É pensar formas de transporte que no Brasil possam superar o transporte rodoviário, que é absolutamente inconcebível num país como esse. Nós temos aqui o desafio de discutir a nova lei das hidrovias, de reservar transposição nas eclusas para que isso possa ser feito. Toda a navegabilidade que pode vir a partir do escoamento da safra. O Tocantins pode ir para Itaqui, lá no Maranhão, do Zequinha, que pode ir para a saída por Belém. O transporte por estrada e caminhão só é econômico até 700 quilômetros. Então, o Brasil tem uma costa, uma vasta costa. E nós produzimos hoje lá no Tocantins, né? Para descer, passar por o estado do Mato Grosso, passar em São Paulo para chegar no porto de Paranaguá, no porto de Santos. Tá certo? Nós vivemos uma situação do ponto de vista de energia, que é outra questão chave. Nós vivemos uma situação que nós estamos sujando a nossa matriz energética. Que a entrada das termoelétricas, da forma como está ocorrendo, falta de previsibilidade. Nós temos um debate agora sobre a utilização da biomassa, a bioeletricidade aqui, que nós podíamos ter feito isso de uma outra forma. E é nesse contexto que nós queremos frisar aquilo que foi quase que um repto que lançou o Zequinha aqui, que está pronto, nós conseguimos confluir. Esse projeto que eu subscrevi agora, mas que é uma produção coletiva, a partir de todas as instâncias que nós tratamos, foi discutido com a CNI. Portanto, foi discutido com todo o setor empresarial. Nós tivemos associações ambientalistas, todas participaram dos fóruns pela Frente Parlamentar Ambientalista, diversos encontros que nós tivemos, recebemos as contribuições disso. Então, tudo isso nós temos hoje, esse dispositivo, que vai no sentido de complementar essa legislação e passar a ser propositiva. E o espírito que está presidido do pagamento por serviços ambientais não é só a remuneração que virá de um recurso público para pagar alguém que faça algum tipo de prestação, que preserve, de alguma forma, esse serviço ambiental. É também uma disciplina entre privados. Vou citar um exemplo porque é muito correto. Coca-Cola. Nós tivemos lá, alguns deputados, fomos a Istambul, quando a ONU se reuniu lá para discutir a gestão de águas, discutir isso que se parecia uma futurologia e que hoje está batendo aí na nossa porta como uma dura realidade, o risco de escassez de água, toda a mudança hidrológica que está acontecendo. Então, em função disso, a Coca-Cola lançou um repto lá, disse o seguinte, que ela, que é uma grande empresa de refrigerância, que ela vai até o ano 2025, que ela vai devolver à natureza tudo aquilo que consome de água. Então, como é que vai ser possível? A Coca-Cola pode ter uma rede de proprietários, pequenos proprietários, que preserve ali a fonte d'água, a nascente, o manancial. Então, isso disciplina também relações de privados para que esse processo possa ser acelerado no Brasil. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta com os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão. Nosso tema é a proposta de pagamento para quem desenvolve atividade ligada à preservação ambiental. Deputado Sarney Filho, o Brasil hoje está com um potencial de água no Sudeste e no Centro-Oeste praticamente esgotado. Agora planejam-se grandes hidrelétricas no Rio Madeira. Tem uma previsão de 2 no Rio Madeira que equivalem a Itaipu, para trazer essa energia através de linhas de transmissão de mais de 3.000 quilômetros para grandes regiões do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Isso vai demandar muito problema no Tarcísio, meio ambiente, né? deixa eu falar para você e para os nossos amigos e amigas aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu acho um equívoco. Nós estamos cometendo alguns equívocos que são muito ruins, são sinalizadores inversos da realidade contemporânea mundial. Quando ainda agora se falou sobre a opção por transporte rodoviário, ao invés de ferroviário ou hidroviário, que são transportes mais limpos e menos agressivos à natureza, a gente também vê que na área urbana, o grande problema hoje, o maior problema que atinge a população hoje é a mobilidade urbana das grandes cidades. O sujeito tem que acordar 4 horas da manhã para chegar 8 no trabalho. Então ninguém aguenta, porque as opções foram feitas erradas. Enquanto se reduziu o IPI de automóvel, não se deu nenhuma contrapartida de coletivos. O resultado dessa redução só foi prejudicar os municípios, porque o Fundo de Participação Em dos São Estados Paulo, e o municípios... trânsito não anda. Ao contrário, você facilitou a compra de mais carros Congestionamentos de 3 para quilômetros. agravar ainda mais. No que diz respeito à geração de energia, nós também estamos na contramão. O mundo hoje está partindo para a microgeração de energia, para as energias limpas. Nós temos, evidentemente, as hidroelétricas são mais limpas do que as gerações por carvão, por óleo sujo, por gás mesmo, as hidroelétricas, mas as nossas hidroelétricas, grandes obras estão sendo feitas num lugar que é também um grande ativo ambiental, que é a Amazônia, sem falar isso nos problemas indígenas. Os linhões também. Hoje, a Alemanha, me parece, pela última informação que eu recebi, já tem mais de 9% da sua energia gerada solar. E lá a insolação é a metade da menor insolação do Brasil. Então, quem é que nos diz que daqui a 20 anos nós vamos precisar de grandes geradoras? Quando um condomínio pode ter sua microgeração aqui do lado? Quando suas casas vão ter não só aquecedores que hoje já tem, mas vão ter eletricidade gerada do sol com baterias, porque o grande problema da energia solar é que ela só gera quando tem sol. Mas se você tiver tecnologicamente baterias que possam conservar essa energia, você vai acabar com esse problema. E hoje já tem estudos na Alemanha e na China muito avançados no que diz respeito. O Brasil tem sol o Então, ano inteiro, eu né? acho que é muito equivocada essa opção. Nós deveríamos estar assim, indo mais, fazendo mais leilões de eólica, mais leilões de solar, mas com planejamento. Porque agora nós temos geração eólica que não tem ligação com o resto do país. Nós tínhamos que também incentivar a microgeração. A microgeração, agora nós temos uma regulamentação da ANEEL sobre microgeração em suas casas. É o começo, mas o Brasil precisa fazer muito mais. Hoje já há uma experiência importante na Bahia de associação de microgeração de energia com Minha Casa Minha Vida, que é um programa socioambiental. Então, o governo deveria estar olhando e dando ênfase para isso, para essas coisas mais modernas, mais contemporâneas, não com o olho voltado para o passado, petróleo, não sei. Tudo isso é bom, precisa. É bom, eu não sei. Estou dizendo, é bom sim. Tudo isso existe, mas as coisas estão mudando e nós temos que abrir o olho para o futuro e não para o passado. Deputado Arnaldo Jardim, os especialistas dizem que o Centro-Sul ainda tem potencial para pequenas hidrelétricas, um grande potencial de alguns milhões de quilowatts. O que o senhor acha de um esforço que o governo federal pudesse fazer para construir essas pequenas hidrelétricas aí no Sudeste? É plenamente possível, nem precisaria o governo fazer. O governo poderia garantir exatamente preços, fazer leilões específicos, como nós temos defendido, para que isso pudesse ocorrer. O que aconteceu nesse período mais recente, 3 últimos anos? Toda a contratação de energia gerada pela biomassa, é o bagaço de cana de São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, que poderia render o equivalente à energia de uma Itaipu, é o cálculo que se faz.
todo o bagaço, ou toda a utilização da palha de arroz no sul ou da lenha em regiões do Nordeste. Isso chama biomassa. Ao invés de deixar isso decompor depois na natureza, produzindo metano, você queima e produz energia. É ambientalmente correto, é barato, gera empregos. Contratação, praticamente nada nesses últimos 3 anos. Por quê? Porque o preço da biomassa era ofertado nos leilões a 180 megawatt. E o governo hoje, agora, dia 25 de abril, tem um leilão anunciado pelo governo, que o governo vai comprar energia a 430 megawatts daqui a um pouco mais de 20 dias, tá certo? A 430 megawatts, e poderia ter feito contrato a 180. E no mercado spot, em janeiro, a energia chegou a 820, preço médio de R$600, tá certo? O megawatt. É esse o contexto que nós estamos falando. Isso vale para PCHs, que é pequenas centrais hidrelétricas, como você mencionou, isso vale para biomassa, isso vale para dinamizar outras fontes de energia alternativa, com esse critério. Porque quando você comparou no mesmo preço, você contratou uma eólica longe, tá certo? Que tinha que depois fazer uma linha de transmissão de 3 mil quilômetros. Nós temos 2 parques eólicos que já estão entregues, como disse o deputado Sarney, tá certo? Que estamos pagando, porque a obrigação do empreendedor era fazer e deixar pronto. Não tem a linha de transmissão, não estamos usando a energia. Então, o grau de transporte é muito longe, fazer descentralizado ou localizado, como foi proposto. Deputado Sarney Filho, dizem que essas linhas de transmissão do Amazonas para cá, para o Sudeste, vai provocar um desperdício muito grande de energia. Essa linha de 3 mil e tantos quilômetros. Sim. Isso é um prejuízo muito grande também, não é? Não tenha dúvida. E não tem tecnologia que evite essa perda. Não tem tecnologia que evite. E é o que eu volto a insistir. Eu acho que esse tipo de política, pensando nas grandes obras, grandes linhas de transmissão, ele tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto. O governo tem agora, nesses últimos anos, principalmente agora nos últimos 2 anos, feito alguns leilões de energias renováveis, o que é bom, mas é insuficiente. O governo não tem uma política consistente de energias renováveis. Me parece que toda a formação técnica da burocracia estatal, não só federal, estaduais também, ela está muito vinculada ao modelo tradicional de geração de energia. Então, eu acho que falta ousadia, falta proatividade do Executivo para que ele possa dar novos parâmetros ao desenvolvimento de novas tecnologias, que é a tecnologia do futuro. E tem energia do vento, né? Energia do vento. Holanda, não é só do Tarcísio, sol, do vento. Nesse raciocínio aqui, deixa eu dar um exemplo. Sabe qual foi o momento que o Brasil mais rapidamente gerou energia e mais barata? Foi quando teve o racionamento, 2000, que de repente, com susto, o consumo de energia residencial e industrial baixou 20% no Brasil. Essa é a melhor energia, tá certo? As pessoas continuaram fazendo as mesmas atividades, sem usar energia e a um baixo custo. O governo poderia ter um programa muito mais usado de eficiência energética, de estimular isso, modificações que se possam fazer. Repotencializar suas hidrelétricas também, já que já estão... Um conjunto de iniciativas que possam fazer isso. Tem uma série de iniciativas. Agora... Mas o que suscita o pagamento por serviços ambientais, que é a nossa discussão aqui, exatamente essa reflexão que nós estamos fazendo. Nós estamos desdobrando para ver como ser mais amigável com a natureza, como ser menos predatório na relação com a natureza, como ser mais racional no uso dos recursos naturais. Essa é a discussão que nós estamos fazendo. Então, o pagamento por serviços ambientais, o projeto que nós conseguimos construir coletivamente e que hoje está possível que a Câmara possa deliberar, ele exatamente oferece essa alternativa para a sociedade. É isso aí. Eu acho que é importante e essa nova visão, né? Não só prender, multar, mas também fazer com que a manutenção da nossa biodiversidade, a manutenção dos serviços... Quem presta serviços ambientais não são as pessoas, é o ambiente, são os ecossistemas. Esses é que prestam serviço.
você ajudar para manter esses ecossistemas prestando esse serviço, é que precisa ter esse tipo de remuneração, esse tipo de reconhecimento que a sociedade precisa ter. É isso que eu acho importante. Ó, o nosso tempo está esgotado. Eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Sarney Filho, do PV do Maranhão. Brasil em Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a proposta de pagamento para quem desenvolve atividade ligada à preservação ambiental. Eu sou Tarcísio Holanda e espero você em um próximo programa.